quero até pedir para que aqueles que estão nos visitando hoje, né, aqueles que de repente essa palavra tocar, aos intercessores da igreja, intercedam para que o Espírito Santo possa se movimentar aqui durante a pregação, porque a palavra é clara ao dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Foi esse ouvir a palavra que tocou no coração daqueles dois ali recentemente. E de tantos outros aqui. E hoje é dia, né? Deus está sempre passando o cesto para colher. Né? Deus é a Bíblia diz que Deus é o agricultor. Em outra parte, a Bíblia diz que Jesus é o bom pastor. Né? Então eu quero trazer uma mensagem hoje. Imagino que já deve estar lá na tela: salvação ou perdição, a mensagem do Calvário. Amém? Prestem bem atenção no que Deus vai falar ao teu coração, e se Ele falar ao teu coração, não hesite em correr para os braços dele, né? Às vezes você está afastado da palavra de Deus, às vezes você está titubeante, né? E se essa palavra entrar dentro de você pelo Espírito Santo, corra para os braços dele, se ajuste com ele, porque a volta de Cristo está tão iminente, tão próximo, que vocês nem fazem ideia. Os sinais estão aí para quem quiser ver. Muito bem. O texto base da nossa pregação hoje está, provavelmente vai aparecer ali também, espero que sim. Eu fiz uma tela especial para isso. Aí quando a tela aparecer ali, que está depois dessa, eu gostaria que apagasse a luz lá, só para a gente ler o texto. Olha lá, olha o texto. Vamos ler juntos aí, vocês vão acompanhar. Se puder apagar a luz aí para mim, me ajuda. Vamos ler junto, eu vou ler ali na tela para vocês. Quando chegaram a um lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se és este o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Presta atenção no detalhe. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Nós vamos meditar nesse texto hoje. Meus amados, o Calvário é o reflexo do mundo. O verdadeiro significado do Calvário é o mundo. Por isso que Jesus foi para aquele lugar. Aquele lugar também era chamado de Gólgota. Em alguns textos bíblicos, chamado de caveira, lugar de morte. E Jesus vai para aquele lugar onde os romanos executavam as sentenças mais execráveis daquela época, as mais humilhantes, ao lado ainda de duas pessoas. Na verdade, dois malfeitores, dois ladrões, dois condenados.
Ou seja, Roma resolveu humilhar Jesus de maneira definitiva. Dois homens perdidos que nos mostram exatamente o retrato da sociedade atual e daquela época. Por isso que eu estou transliterando o Calvário para os dias de hoje. De maneira assim muito nua e crua, como realmente é a sociedade atual, o mundo atual. De um lado, um ladrão que reconhece seus erros, olha o detalhe, reconhece seus erros, percebe na última hora da sua vida quem é Jesus, se arrepende, porque a única coisa que Jesus sabe ler perfeitamente é arrependimento. Jesus não lê remorso. Deus não se move por remorso, Deus se move por arrependimento. E aí ele clama por misericórdia e recebe o dom da vida eterna pela graça e pelo amor do próprio Jesus. No mesmo lugar, havia um outro ladrão, um outro malfeitor, porém de coração duro. Nem a condenação, nem a cruz, nem a dor, nem a humilhação mudou o coração dele. Ele continuava de coração duro. Como muitos têm o coração duro na sociedade atual. E aqui mais uma prova inconteste de que a salvação não é para todos. Mesmo ele vendo ali com os próprios olhos Jesus, aquele que havia feito milagres, aquele que havia ressuscitado Lázaro, aquele que havia ressuscitado aquela menina, quando ele disse Talita cumi, e ela voltou a viver, aquele que havia ressuscitado outras pessoas, aquele que havia curado o paralítico, aquele que havia curado vários cegos. O ladrão sabia da história de Jesus, conhecia Jesus, mas o coração dele continuava duro ali na cruz, como muitos são nos dias atuais. Às vezes você tem um pai cristão, uma mãe cristã, um avô, uma avó cristã, e aí você fala, isso são tudo careta, estão por fora, sabe nada, inocente. São tudo gente doida. E aí essas pessoas mantêm o coração duro, mantêm a incredulidade e mantêm a rebeldia. E aí quem faz isso deixa passar a oportunidade. E aquele homem estava ali do lado de Jesus, e como ele manteve o coração duro, a incredulidade, ele perdeu a oportunidade e foi condenado ao martírio eterno do inferno, mesmo tendo a salvação do ladinho dele. Estão pegando? Somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Há uma cruz de salvação naquele monte. Bem na cruz do meio. E por que Jesus está no centro? Na cruz do centro. Ele representa ali o próprio Deus encarnado, o nosso alvo eterno, a quem o apóstolo Paulo, depois de conhecer e ter uma experiência pessoal com ele, quando ele era também um incrédulo, e Deus derruba ele do animal, e fala com ele, por que você me persegue, Saulo? Esse mesmo Saulo, que depois teve o nome transformado para Paulo, está lá em Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Ele mesmo, Paulo, vai dizer assim:
Irmãos e irmãs, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo aqui que ele não quer saber do passado. Ele não quer saber de que ele havia sido um perseguidor de cristãos. Ele não quer saber que ele havia até instigado a morte do primeiro mártir da Bíblia, chamado Estevão, que foi apedrejado porque servia a Deus. E quem conhece o texto sabe que Estevão estava sendo apedrejado e ele vê Jesus, porque o próprio Jesus veio buscá-lo. Né? Vocês conhecem o texto e sabem disso. Todo aquele que é crente, todo aquele que é servo de Deus, quem vem buscar ele é o próprio anjo de Deus. Todo mundo sabe disso, quem é crente. E ele então diz que ele não se importa com nada que ficou para trás. E ele olha para frente, porque ele tem um alvo. E o alvo dele agora é Jesus e o reino de Jesus. Jesus ao centro daquele monte nos remete a uma constatação de que recebemos no espiritual e não no carnal. Essa é a grande dificuldade das pessoas se converterem, porque muitas vezes elas querem uma manifestação carnal, e a manifestação de Jesus não é no carnal, ela é uma manifestação espiritual. Por isso muitos, enquanto criatura, não entendem essa questão. Romanos 3:23 vai dizer assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Olha bem o detalhe: todos pecaram. Eu pequei, a minha mãe pecou, o meu avô pecou, o meu bisavô pecou, a minha esposa pecou. Todos pecaram. E aí há uma sentença aqui, uma sentença espiritual. Olha o detalhe, se o texto estiver ali: todos pecaram, e aí o que está acontecendo com eles? Estão destituídos da glória de Deus. Pastor, é verdade? Sim. Se você não tem a glória de Deus, eu tenho uma péssima notícia para te dar: você vai para o inferno. Porque a Bíblia diz isso, que não tem 3 caminhos, só tem 2. Um caminho leva para a salvação e o outro caminho leva para a perdição. E esses 2 caminhos estão naquele monte, quando você olha para uma cruz e olha para outra cruz. Amém? Amém. Eu estou pregando bem devagar, para vocês entenderem a profundidade espiritual daquele Monte Calvário. Até vou pedir a Carol para de vez em quando colocar o monte ali, para vocês olharem as 3 cruzes lá do monte. Então, podemos concluir que todos nós estamos condenados. Guarda bem essa palavra. Todos nós estamos condenados ao fogo eterno por causa do nosso pecado. Mas Jesus está no centro, porque Ele é quem julga os salvos e os não salvos. É Ele que separa a ovelha dos bodes. É Ele quem separa o joio do trigo. Tudo que eu estou falando está na palavra. Ele está ali na cruz, na área central daquele monte, na cruz do centro, porque Ele assumiu o meu pecado e o pecado de cada um de vocês que está aqui. Ele assumiu. Ele colocou sobre si mesmo todas as nossas iniquidades.
E Deus lançou sobre ele a iniquidade de cada um de vocês que está aqui. Jesus está no centro daquele monte e naquela cruz central, porque ele se identifica com cada um de nós e ele faz justiça eterna para cada um de nós. Ou seja, eu verto meu sangue, eu deixo moer todo o meu corpo, para que a justiça de Deus seja feita. E através dessa justiça, a salvação possa chegar a todos aqueles que decidirem por Cristo Jesus. Porque a Bíblia vai dizer que não há mediador entre o céu e a terra, senão o próprio Jesus. Por quê? Porque Ele é a cruz central. Porque só Ele, e apenas Ele, e somente Ele, foi o sacrifício vicário de Deus por nós. Ninguém mais foi. João não foi, Paulo não foi, Maria não foi, Pedro não foi, Tiago não foi, Estevão não foi. Só Ele. Não há salvação fora do nome santo e glorioso de Jesus. Isso é tão forte que até os muçulmanos reconhecem isso. Eles sabem quem é Jesus. E eles respeitam Jesus, porque sabem quem Ele é. E aí Jesus faz algo poderoso por mim e por você. Ele nos sara pela cruz. Jesus foi moído e transpassado e se fez maldição em meu e no seu lugar. Ele cumpriu naquela cruz central que apareceu ali a palavra que Deus revelou ao profeta Isaías lá no Antigo Testamento. Isaías 53, verso 5 vai dizer assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quero abrir um parênteses aqui para contar uma coisa que me aconteceu essa semana. Eu estava lá em casa e Deus me incomodou para me vir aqui à igreja. E eu peguei a chave e vim para a igreja. Quando eu cheguei aqui, Deus falou assim: vai lá na loja da coreana. Eu falei: eu não sou muito disso. Aí eu quis entrar para a igreja e Deus falou assim: não é para cá, é para lá. Aí eu fui. Cheguei lá na loja da coreana, Dona Ana, e cheguei lá, tinha uma mulher morena. E aí ela me viu chegar, a Dona Ana falou assim: nossa, pastor, eu só vi na hora certa. Essa mulher diz que não tem mais paz, está vivendo sem paz. Eu falei assim para essa mulher: Deus mandou eu vir aqui para atender você, porque eu nem viria aqui, eu estou trabalhando, mas Deus me incomodou para vir aqui. E eu comecei então a pregar para aquela mulher. Ela era uma crente da Assembleia de Deus, mas tinha perdido completamente a fé, porque o marido não converte e o filho não converte. E aí eu preguei para aquela mulher ali, e ela começou a chorar, e eu ministrei sobre ela, e eu ministrei exatamente o que está nessa palavra. Olha o que diz ali: e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Logo depois eu me lembro que acho que eu fui na farmácia, comentei com os Jones e a Cleo, eu tinha ido lá. Porque Deus é assim, viu, irmão Joel? Quando Ele tem propósito com alguém, Ele pega alguém que é dele e leva lá, sabe? Como Ele fez para essa mulher. Eu esqueci o nome da igreja da Assembleia de Deus, tem um nome assim, depois ela falou para mim. E aí, irmão Joel, só para confirmar, às vezes você vai pregar para o teu filho a vida inteira,
Às vezes ele vai na igreja que você está a vida inteira, mas não é aquele o homem ou a mulher que Deus reservou para trazer a palavra que toca no coração dele, entende? Isso é para provar de que no céu não tem placa de igreja. As pessoas acham que lá no céu tem uma placa de igreja, não tem. Jesus nunca falou placa de igreja. Você falou assim: venha para o meu reino. Eu vim para cumprir a vontade do meu Pai e levá-los para o meu reino. É por isso que eu acho que tem que ter várias igrejas, porque cada um vai encaixar naquela igreja que ele mais vai sentir a vontade. Amém? Amém. A única coisa que eu sempre peço a vocês: esteja numa igreja perto da Bíblia. Essa é a parte mais importante. Não a igreja mais perto da tua casa. É a igreja que esteja pregando a palavra como ela é. Doa a quem doer. E precisa doer, irmão. Porque se não doer no teu coração, a palavra é vazia. Se você vier numa igreja que a palavra não entra no teu coração, ela não mexe com a sua estrutura, tem alguma coisa errada. A palavra precisa mexer na tua estrutura, na sua estrutura emocional, para conectar com o espiritual. Então, meus amados e minhas amadas, Jesus não foi à cruz por causa da traição de Judas. Não. Tampouco ele foi à cruz porque ele havia sido condenado por Pilatos. Também não. Ou por causa da perseguição implacável dos religiosos da época, chamados de fariseus e saduceus. Não foi por isso. O Pai não poupou o próprio Filho porque Ele nos amou. Porque Jesus é a ovelha verdadeira imolada por mim e por você. Jesus é o bom pastor, que a Bíblia diz que dá a vida pela própria ovelha. Por isso Jesus é a única esperança. É a única esperança de sermos perdoados e salvos. Ninguém pode se salvar sozinho. Por isso Jesus disse, lá em João, capítulo 14, verso 6. A palavra diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Guarda isso. Quando a gente lê a palavra vida, a gente acha que é essa vida aqui. Não, é a vida eterna. Jesus nunca pregou sobre vida aqui. Ele sempre falou: eu quero levar vocês para a vida eterna. Por isso Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai para o reino senão por Ele. E lá naquele monte havia uma cruz, que eu chamo ela de cruz da rejeição. Um pecador condenado à morte rejeitou Jesus mesmo estando à beira da morte. Ele sabia que não desceria da cruz. Ele blasfemou. Está no verso 39 daquele texto inicial. Ele viu e ouviu, mas ele rejeitou. Ele estava perto de Jesus, mas perdeu a chance da vida eterna. Já imaginou um negócio desse?
Eu estou do lado de Jesus, eu perco a chance de ir com Ele. Assim como aconteceu com Pilatos. Pilatos esteve frente a frente com Jesus e perdeu a oportunidade. Quantos estão perto de Jesus, mas não se decidem por Ele? Quantos têm um pai cristão, mas não se decide por Cristo? Quantos têm uma mãe cristã, mas não se decidem por Cristo? Porque eles estão com os olhos na cruz da rejeição, não na cruz da salvação. Quantos até vivem, né, em um lar cristão, vê o pai ou vê a mãe orar, lê a Bíblia e a igreja, vê o pai ou a mãe orar pela refeição, mas não se decidem, porque eles estão olhando para a cruz da rejeição, não para a cruz da salvação. Jesus está ao centro. E assim como aconteceu com as duas pessoas, eu coloquei lá na carta: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, Jesus não vai arrombar a sua porta. Jesus nunca vai obrigar você a fazer nada. A salvação é de graça. A Bíblia diz assim: de graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Por isso que é de graça. Ninguém consegue comprar a salvação. Lembra daquele homem rico que queria comprar a salvação? Não tem como comprar. A salvação é de graça. Então, meus amados e minhas amadas, quantos até já ouviram uma oração? Quantos já escutaram uma adoração? Quantos já escutaram até pregações? Quantos já até leram a Bíblia? Mas não fizeram a opção por Jesus, porque o coração está endurecido e frio, tal qual aquele ladrão que estava ali do lado de Jesus à beira da morte. Cuidado. A única coisa que eu posso dizer: cuidado. Porque você não sabe o seu futuro e uma pregação pode ser a sua última chance. Ele até se dirige a Cristo, aquele ladrão. Mas seu coração está totalmente duro e blasfemo. Ele queria ser salvo do jeito dele. Ele pede que Jesus desça da cruz e salve-se a si mesmo e a ele também. Quantos que querem que Jesus faça o que eles querem? Eu quero ser salvo, mas tem que ser do meu jeito. Aquele ladrão nos dá um exemplo aqui que não é do jeito que nós queremos. É do jeito que tem que ser, conforme diz a palavra. A palavra diz: se me confessarem diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Lembra que eu pedi, sempre peço às pessoas que estão voltando para Jesus, ou estão aqui e resolvem ir para Jesus para elas confessarem, porque isso é bíblico. O ladrão do coração duro queria que Jesus fosse do jeito dele. Você segue a minha cartilha aqui, que aí sim. Só que a cartilha dele era uma cartilha demoníaca, diabólica, porque ele estava falando que Jesus tinha que descer da cruz. Jesus não ia descer da cruz, porque ele estava lá para cumprir a vontade do Pai. Lembra lá em Getsemane? Ele chora sangue, mas ele fala assim: não seja feita a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Ele não rejeitou a dor, porque ele estava ali como ovelha do Pai. Então, meus amados,
Quando você faz um pedido que é contrário à vontade de Deus, você não será atendido. Quando aquele ladrão do lado de Jesus faz um pedido contrário à palavra de Deus, ele não vai ser atendido, como não foi atendido. Jesus não desceu da cruz para tirar ele, porque ele estava entendendo Jesus aos olhos dele e não aos olhos espirituais. Estão entendendo o que eu estou falando? Quantas vezes na sua vida você quer que Jesus faça do jeito que você quer? Ele não vai fazer. Sabe por quê? Ele não é seu escravo. Agora Jesus é o Rei da glória. Ele já subiu. Ele já está lá no céu. E ele não vai atender nenhum pedido que seja contrário à vontade do Pai. Amém? Por isso que tem muitas orações suas que não serão atendidas, porque elas são contrárias à vontade do Pai. Amados, o Senhor não te salva pelas obras. Ai, pastor, mas eu sou tão bonzinho, eu ajudo, eu dou cesta básica. Não é por isso. Ele não te salva por causa dos seus predicados morais. Eu sou trabalhador. Eu também era. Eu sou respeitador. Não é pelos predicados morais. Jesus não te salva pelos seus atributos religiosos. Nossa, eu vou à igreja toda semana. Eu até dou dízimo lá. Não é isso. Isso não te salva. É pela graça que entra em nosso coração, através do Espírito Santo, que nos convence do pecado e do juízo. E aí este Espírito Santo nos leva a um arrependimento genuíno. Quando o arrependimento, que não tem nada a ver com remorso, é genuíno, a gente chora como ela chorou ali. Porque a gente sabe que nós somos, desculpa a expressão, desgraçadamente pecadores, e nós estamos longe da glória, nós vamos para o inferno. A gente sabe. E que a gente precisa de Cristo para não ir para esse lugar. Como eu preguei aqui alguns dias atrás, que estava aquele homem lá e falava: Lázaro, bota só uma gotinha de água na ponta do teu dedo para eu refrescar desse lugar terrível onde eu estou. E o mais importante é que quem falou isso foi o próprio Jesus. Ele que contou isso para nos deixar um ensinamento, para deixar você a oportunidade. Você quer ele ou não quer? Você decide. Se você quiser, você vai ficar como Lázaro. Se você não quiser, você vai ficar como o rico, que estava num lugar de tormento. E aí vocês lembram que eu falei aqui? Ele fala: Jesus, manda alguém lá na casa dos meus parentes, dos meus filhos, dos meus netos, avisar eles que eu estou num lugar muito terrível. Aí Jesus disse: não, eles têm os profetas. Aí Jesus falaria hoje com você: não, você tem os pastores, você tem a Bíblia, você tem os pregadores, escutem a palavra deles. Se Jesus estivesse hoje na tua frente, e você lá no inferno e pedisse ele para voltar aqui para avisar alguém, ele iria dizer para você: eles têm lá os pastores, eles têm a Bíblia, eles têm as pregações da internet, eles têm tudo lá, que eles encontrem eu lá na terra, porque agora existe, lembra do texto? Existe um abismo. Quem está no inferno não volta para cá, quem está daqui não vai para lá. Amém? Amém. Lembra do texto da pregação? Preguei isso umas 2 ou 3 semanas atrás. É pela graça. E a graça entra no nosso coração como entrou no meu. Eu me lembro, não é, Suzana? Eu era de coração duro. O pessoal passava, via o pessoal orando assim, eu corria lá para dentro de casa. E eu falava assim: que povo crente chato, só sabe orar, só sabe pregar. Que povo chato, meu Deus. Toda semana estão aqui em casa
barulheira danada, e as eras da Assembleia de Deus, e glória a Deus, aleluia. Eu falei, não, mas que coisa doida, o povo louco fica sapateando ali, deve estar tudo doido. Pastor, Sim. assim eu fazia com o Joel. Pois é. Já vem o Joel, né? Eu falava a mesma coisa, já vem aquele povo crente daqui de casa, naquela reunião, eu chamava o círculo de oração, né? Já vem o povo do círculo de oração. Até que um dia, eu cheguei em casa, quando eu entrei dentro do banheiro e fui tomar banho, e elas estavam lá fora olhando, eu senti a presença do Espírito Santo em mim. Aí eu vi que a graça de Deus me invadiu. Aí eu comecei a ver uns negócios estranhos, escutei umas vozes estranhas, e aí eu falei, gente, o que está acontecendo comigo? Eu tomei banho e voltei. Quando eu voltei, eu quis ficar no meio delas. Eu nunca tinha querido ficar lá, e eu quis ficar. Tá bom, vou escutar a oração. Irmã Avelina, né? Aí na hora que ela prega e tal, vamos orar, dá a mão, a minha mão trava, não solta mais. O meu olho fecha e não abre mais, porque eu só ficava de olho aberto assim. Não fechava o olho de jeito nenhum. Orava de olho aberto, assim, ó, para ver tudo. E nesse dia, minha querida, Deus fechou meu olho e travou o meu olho. Não foi, pastora? Travou. E eu ficava assim, ó. Igual o Paulo, não conseguia abrir o olho. Aí daí a pouco, pluf, caí no chão. Aí, esse dia, Deus me fez sentir o frio mais profundo da minha vida. E eu falava, estou sentindo frio, estou sentindo frio, estou sentindo frio. E não conseguia abrir o olho, porque eu não vi nada. Eu não conseguia ver. Foi igual o Paulo mesmo, né, gente? É verdade. Aí eu acho que buscaram coberta, não sei, para mim, eu falando, tá frio, tá frio, tá frio. E diz a Suzana que eu não conseguia ver, que a irmã Avelina só ria. Né? E aí depois dessa experiência de muito frio, Deus me deu a experiência do calor, eu senti calor. Aí peguei fogo. Fogo, calor, gente, tô sem calor demais, não foi? Quase tiveram que jogar na piscina. Nessa época eu tinha uma casa, morava numa casa muito top, uma piscinona. Vai ter que me jogar na piscina, de tanto calor. E aí depois disso, né, eu lembro que, acho que me levaram para um lugar assim, minha casa tinha 2 lugares, né, uma parte aqui. Não parava de tremer, foi um negócio profundo, né? E aí eu lembro que, eu acho que, não sei se eu fiquei de joelho, eu não sei como é que eu estava, porque eu sei que eu lembro dessa palavra da irmã Avelina. Deus está te chamando hoje como Paulo. Né? E aí, meu irmão, eu lembro também desse detalhe. Eu fui para a sala, achei uma sala muito bonita, assim. E tempo bom, né? Aí eu peguei uma Bíblia e abri a Bíblia e comecei a entender a Bíblia. Entender quem era Maria? Primeira coisa que eu entendi quem era Maria, na hora. Era muito idólatra também. Eu era idólatra. Deus me fez entender quem era ela, assim, sem ninguém me falar, só ler na Bíblia. Foi um negócio muito profundo. Aí eu peguei fogo, aí fui para os montes, né? Aí foi aquele período do processo, né? Aí fui para os montes, peguei toda a cachaçada que tinha na minha casa, joguei tudo fora, né? Os CDs de coisas que eu tinha, joguei tudo fora. E minha vida, desde esse dia, nunca mais eu voltei para o mundo. Passei minhas lutas, minhas dificuldades, mas uma coisa eu posso dizer, eu nunca mais caí, nunca mais quis voltar para o mundo. Né? Estou aí firme, fazendo a obra de Deus. E hoje eu era completamente mundano. Eu era mundano. Pensa num homem mundano, eu era. Não é mundano assim, né? Às vezes vocês podem falar mundano, falam, nossa, o cara era da parreirada. Não, eu bebia, não muito, mas bebia, né? Fumava. De vez em quando eu bebia um pouco demais. Não era todo dia que eu bebia, né? Mas bebia um pouco meio demais. Não era todo dia não, sexta, sábado, domingo. Sexta, sábado, domingo. Aí era o dia. Não, sexta não. É só sábado, domingo. Não. Sempre fui muito trabalhador. Muito trabalhador. Mas o trabalho é. Então, a graça não vem do seu modo, como não veio do modo dela. Ela queria uma coisa e Deus fez de outro jeito. Mas quando fez para valer. E hoje, quando eu olho para essa igreja aqui, eu tenho 2 igrejas. Uma aqui e outra com quase 1.800 pessoas na internet. Entra lá no nosso canal que você vai ver. Tem 1.777 pessoas. Quase 1.800 já.
E eu cuido delas toda semana, alimentando aquele povo lá. Glória a Deus, aleluia. Não é? É verdade. Não é? Então, aí você diz, é um grupo aqui e outro grupo lá. Verdade. Né? Você acompanha lá e vê, né? Toda semana. Toda semana novidade. Aí eu quero finalizar dizendo para vocês que existe uma outra cruz naquele monte. A cruz da aceitação. Amém. Glória a Deus. Assim como tem a cruz da rejeição, tem a cruz da aceitação. O outro malfeitor olha para Jesus, escuta ele. Ele percebe quem é Jesus, ele escuta Jesus perdoar os zombadores. Lembra lá do início? Perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. Ele perdoa aqueles que rasgaram as vestes dele e distribuiu, lançou sorte, ele perdoa. Ele perdoa até os que o crucificaram. Sabe o que estão fazendo? Não havia ódio no coração de Jesus e ele pede a Deus para perdoá-los. Está no texto inicial lá. Isso tocou o coração daquele homem, daquele malfeitor. Ele temeu a Deus. O primeiro princípio do arrependimento é temer Deus. Quem teme, treme. Quem treme, chora. Quem chora, arrepende. Olha o processo. É uma escadinha. E aí, isso tocou o seu coração. Ele reconheceu a sentença de morte que tinha na vida dele. Ele reconheceu ser pecador e que há um Deus no céu. Ele se reconheceu pecador e que Jesus era inocente. Lembra que ele fala, mas não tem nada. Nossa, eu estou aqui porque eu mereço. Ele não, ele nada fez. Ele é limpo. Ele fala isso naquele texto. Então, se você não reconhecer que Jesus é o Cordeiro de Deus, não há esperança de salvação para a sua vida. Aquele homem pede a Jesus para lembrar dele. Olha o que ele fala: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Foi isso que ele fala, né? Lembra-te de mim. Porque ele sabia que Jesus ia para um reino. Ele fala, quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim para salvar pelo menos a minha alma. O corpo já está indo embora, mas a minha alma pode ser salva. Ele entende que só Jesus poderia salvar a sua alma. Ele sabia que ia morrer, mas ele pede salvação para a sua vida espiritual. Ele não pede para a vida natural, porque ele já sabia que ia morrer. A vida eterna é o propósito da nossa existência aqui na terra. Ele arrependeu e clamou como pecador pelo amor e pela misericórdia de Jesus. Ele completou o ciclo da salvação. Ele reconhece quem é Deus, ele reconhece que ele é pecador e ele reconhece que sem Deus ele não ia salvar a alma dele. Então ele faz o ciclo da salvação lá na cruz. Enquanto o outro rejeita, ele busca. Não, Jesus, lembra-te de mim. Eu sei que não há culpa nenhuma. Eu sei porque que eu estou aqui. Eu estou condenado. Mas lembra-te de mim. Tem misericórdia de mim. Que é o que um pecador arrependido tem que fazer. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me salva enquanto eu posso. E aí ele se arrepende, entrega o seu coração, suplica ao único que poderia lhe dar a vida eterna, Jesus. Então nós temos uma cruz no centro, uma cruz da rejeição de um lado e uma cruz da aceitação do outro lado, que foi o tema da pregação. Se a Carol puder colocar o primeiro slide, é o tema da nossa pregação. Salvação ou perdição? Rejeição ou aceitação? A decisão é sua. Deus não vai obrigar você. Como ele não obrigou nem o ladrão. Ele poderia ter falado com aquele que rejeitou. Ele, não, rapaz, você está doido, rapaz? Eu sou a única porta, vem depressa para mim. Não, ele ouviu. Cada um decide como quer. O ladrão malfeitor decidiu como ele queria decidir. Agora esse aqui decidiu para ser salvo. Amém? Amém. A pregação está bem entendida hoje?
Então eu quero dizer para vocês uma coisa importante nessa manhã: a morte e a vida eterna estão em suas mãos. Olha para a tua mão aí. Aleluia. Estão em suas mãos. Compreenderam o que eu estou dizendo? Eu vou repetir: a vida eterna ou a morte eterna estão em suas mãos. A decisão é sua. Jesus não obrigou o ladrão a fazer nada, mas aquele que entendeu e falou: lembra-te de mim, ele falou: hoje, pode olhar o texto ali, hoje mesmo estarás comigo. Não é com ninguém não, ele falou assim: vou te mandar não, comigo no paraíso. Bota o texto aí. Então a vida e a morte estão na tua frente. A salvação eterna ou o fogo eterno está em suas mãos. A escolha é de cada um. Jesus não vai obrigar você a tomar nenhuma decisão. Não. Deus não força ninguém a nada, como Ele não forçou o ladrão. O ladrão escolheu. Ele escolheu o inferno. Jesus sempre respeita a decisão de cada um de nós, porque quem nos convence do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Então eu quero dizer hoje para vocês: a bênção ou a maldição está à sua porta. Ela está batendo na tua porta. A escolha é sua. Amém? Amém. Assim eu encerro essa pregação que falou sobre as 3 cruzes do Calvário: a cruz de Cristo, a cruz da rejeição e a cruz da aceitação. Está tudo posto à sua frente. Você pode hoje cear como você está, ou cear como uma nova vida que entendeu a pregação, entendeu a loucura da pregação e decide por Jesus Cristo. Qual é a sua decisão?